Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o presente contínuo. E começamos com uma pergunta. What are you doing? O que você está fazendo? O que vocês estão fazendo? Essa estrutura ela já começa com a ideia de presente contínuo. Por quê? Porque no caso aqui, nós vamos observar na nossa tirinha o que as pessoas estão desenvolvendo no momento da fala. Então nós temos aqui, What are you doing, Jeremy? Watching TV. What are you doing, Jeremy? Homework. Now, what are you doing, Jeremy? Talking to friends. Aí Jeremy olha e pensa assim, Are these people blind or something? Então, o que estão fazendo? Assistindo TV. O que está fazendo? Tarefa. E agora, o que você está fazendo? Estou falando com os meus amigos. E aí ele pensa, mas será que esse pessoal é cego ou coisa parecida? Então, a ação está acontecendo no momento da fala. Presente contínuo, nós sempre teremos que, primeira coisa, observar. Como a pergunta, What are you doing, Jeremy? O que você está fazendo? A frase está no presente contínuo, por quê? Porque a ação está acontecendo no momento da fala. Como a mãe dele vem e observa o que ele está fazendo. Quando nós falamos de presente contínuo, nós precisamos lembrar que, na sua estrutura base, nós vamos ter o verbo to be como verbo auxiliar, seguido do verbo principal da frase com a partícula ing. Então, como nós temos de exemplo aqui, What are you doing, Jeremy? O que você está fazendo? Então, nós temos you, sujeito, temos are, verbo to be, temos doing com ing, verbo principal, e no nosso caso aqui, a ênfase para a pessoa. I'm watching TV. Estou assistindo TV. Quando nós trabalhamos com presente contínuo, nós precisamos lembrar sempre das três estruturas, afirmativo, negativo ou interrogativo. No nosso caso aqui, no primeiro exemplo, nós temos uma pergunta informativa, ou uma information question. Por quê? Porque nós necessitamos de uma resposta, de uma estruturação, e não simplesmente o sim ou não. Então, what are you doing? Temos a question word, seguido do verbo to be, o sujeito, o verbo principal e o complemento. Observem que, em perguntas, o verbo to be sempre virá antes do pronome pessoal. Are you? E na possível resposta nós temos I am ou we are. Lembrando que o you pode ser tanto singular quanto plural. Na negativa, nós vamos adicionar um not depois do verbo to be. I'm not watching TV. Eu não estou assistindo TV. E observem que nós temos aqui is not ou isn't, que é a mesma situação, com a diferença que isn't aparece bem mais em frases, em speaking, frases faladas, em situações mais informais, e o is not não muito. E are not ou aren't é a contração dos dois, seja a junção do verbo to be com a negativa, tanto para is quanto para are, ok? E o que nós precisamos lembrar? Que todo verbo to be vai ser acompanhado de um sujeito, ele vai haver essa variação, o verbo principal com o ing permanece da mesma forma. O que podemos fazer? Mudamos a estrutura da frase apenas alterando o sujeito e o seu verbo to be correspondente. Por exemplo, I am eating sandwich right now. He is eating sandwich right now. We are eating sandwich right now. They are eating sandwich right now. O que a gente precisa observar aqui? Mudei o sujeito, mudei o verbo to be, a frase continua a mesma. E a expressão right now, nesse exato momento. Se nós usamos expressões que indicam ação agindo naquele exato momento, right now, ou now, agora, simplesmente. Então, desta forma, right now e now, mostram que a ação acontece no exato momento da fala. Ok? Se o verbo termina em E, nós adicionamos o E e acrescentamos ING. Se o verbo é formado por consoante, vogal, consoante, duplicamos a última consoante para adicionar o ING. E se o verbo termina em IE, substituímos esse IE por Y para adicionar o ING. Ok? Students, nesse vídeo nós falamos sobre o presente contínuo e as suas formas e as suas variações. Espero que todos vocês tenham gostado. Até breve e see ya!